Bem-vindos ao Talk Sim. Eu sou Bruno Nascimento e juntos vamos explorar as últimas tendências e soluções inovadoras em gestão de saúde, com informações relevantes, entrevistas e dicas valiosas. Então, aperte o play nessa jornada de descobertas com a Singular no Talk Sim. Olá, seja bem-vindo ao nosso Talk Sim. Eu sou Bruno Nascimento, gerente médico da Singular, e estou aqui com a minha co-host. Olá, eu sou Luísa Assis. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou da área de promoção à saúde da Singular, junto com o Bruno. Excelente. E hoje a gente está com uma convidada super especial, a Stephanie Metz. Stephanie Metz? Isso mesmo. Stephanie Metz. A Stephanie, ela é formada em psicologia pela PUC Minas, com MBA em gestão empresarial pela FGV, 7 anos de experiência consolidada na área de RH e atualmente ocupa o cargo de coordenadora de RH na Drogaria Araújo. Seja bem-vinda, Stephanie. Obrigada, agradeço a vocês o convite, estou super animada. Excelente. Bom, eu vou começar com uma frase que a gente escuta muito, que é: tem sempre uma Araújo no caminho, né? Stephanie, tinha uma Araújo no seu caminho. Exato. Você tá lá há quanto tempo? Eu estou na Araújo há 7 anos, e literalmente, né, gente, tem uma Araújo sempre, a cada esquina, né? E é muito interessante a minha trajetória na Araújo, porque eu tenho 7 anos de experiência e 7 anos na Araújo. Então, comecei como estagiária, fui assumindo novos desafios e hoje, né, lidero uma equipe aí bem robusta e tenho vários projetos de RH. Então, literalmente, estou construindo minha carreira toda na Araújo. Que incrível! Sucesso demais! Você estava em qual período da faculdade quando você definiu? Eu entrei no final da faculdade, no 8º período, mas eu já sabia que eu queria atuar na área de recursos humanos. E a partir daí eu me candidatei, como qualquer outro candidato, nesse site de empregos. Aí a Araújo me chamou, já era cliente fiel, obviamente, né? Quem não tem não nem é? como, Quem mora em BH, quem não é? Né, Belo Horizontina, realmente eu já conhecia bastante da empresa. E aí eu ingressei lá na área de atração e seleção. Então, muitas vagas, né, muitos desafios. E depois eu fui crescendo, assumindo desafios voltados para desenvolvimento de pessoas. E tô aí até hoje, pretendo ficar, né, por muito tempo. Excelente, muito legal. E hoje a Araújo é uma das maiores redes no Brasil, né? Isso também, existe uma responsabilidade no RH, né? Vocês são quantas pessoas hoje no setor de RH e quantas pessoas na Araújo? Ótimo. O nosso setor de RH ele é bem robusto, são mais de 100 pessoas. Atualmente a gente não terceiriza nada em termos de estrutura de RH, então seleção, consultoria interna, que é o modelo de business partner, treinamento e desenvolvimento, DP, relações trabalhistas, cargos e salários, tudo fica interno mesmo. E toda essa estrutura atendendo às nossas mais de 300 lojas com mais de 12 mil colaboradores e em expansão. Então, esse ano, com certeza, a gente vai ter aí um volume maior de profissionais com a gente e essa expansão, ela realmente vai seguir com foco total nos próximos anos. Muitas Araújos ainda por vir. Muitas, para felicidade dos mineiros, né, gente? Com certeza, com certeza. E essa equipe cuida hoje de quantos colaboradores? Mais de 12 mil. Mais de 12 Mais mil. de 12 mil colaboradores hoje sobre a nossa responsabilidade. E eu sempre falo, né, 12 mil colaboradores, pensa quantas famílias. Então, de fato, trabalhar com recursos humanos é algo muito sensível, né? A gente tem uma responsabilidade sobre... né, muito mais do que 12 mil pessoas, né, indiretamente falando, com certeza. Nossa, realmente, eu acho que deve... Quer dizer, Minas Gerais tem cidades com menos de 12 mil pessoas. Muitas cidades. Então, vocês são maiores do que muitas cidades. E realmente, quando a gente para pensar, poxa, o trabalho dessa pessoa é o sustento de uma casa, né? Às vezes de 4, de 5, de 6 pessoas. Isso realmente é um ponto muito importante, uma reflexão muito importante para o RH fazer. Né? A importância de ter aquele colaborador, de reter aquele colaborador, né? E hoje, todas as Araújos são do grupo. Do grupo. Não é sistema de franquia. Do grupo, não. Todas as Araújos, e aí já puxando um pouco o gancho, né? Isso traz um desafio, por quê? Araújo antes ficava muito localizado em Belo Horizonte, região metropolitana. E agora, né, nos últimos anos, a gente começou um processo de expansão muito forte para o interior de Minas. E aí o desafio é como não perder a nossa essência, o nosso jeito de ser, né, a nossa cultura, estando
em outras cidades? Porque é muito fácil eu garantir processos de RH numa loja que está literalmente do lado do prédio que eu atuo, né? É muito mais fácil eu ir ali, ter alguma intervenção pontual. Mas como que eu faço isso, por exemplo, em Juiz de Fora? Que é uma cidade um pouco mais distante, onde a gente tem, né, várias lojas. Então, hoje no RH, a gente tem uma preocupação muito grande também de garantir o nosso jeito de ser, até porque, né, a gente não atua nesse modelo de franquia, e com essa expansão, a gente tem que garantir isso aqui em qualquer outra cidade. Então, é um desafio bem interessante que a gente está tendo aí nos últimos anos, enquanto time de gestão de pessoas. Em quais cidades, Araújo, do interior já está avançando aí? Principalmente Juiz de Fora, é onde a gente tem o maior volume de lojas, e temos mais algumas outras, mas aí em breve vocês saberão. Ela não quer dar spoiler, ela não quer dar spoiler pra gente. Você tentou. Justo. Mas imagino que desafios sejam imensos, né? Um contingente desse tamanho de pessoas. E sua experiência, né, desde o início ali, pegando como estagiária, e agora chegando à coordenação, eu imagino que você já tenha experienciado diversos desafios desse público de RH. O que você entende que é um dos maiores desafios que vocês têm hoje dentro da Araújo? Perfeito. A gente tem um desafio de desenvolvimento, principalmente de lideranças e de acompanhar as tendências também de mercado. O varejo por si só já é muito dinâmico, tudo muda a todo momento, né? Aquela velocidade bem frenético. E o mercado também, né? Tem um conceito super interessante que é do mundo Bunny, antes era mundo VUCA, agora virou mundo Bunny já. Então a gente precisa aprender a lidar com essas complexidades, à medida também que a gente empodera, desenvolve as lideranças para que eles consigam apoiar as equipes a lidar com isso também. E aí tem um desafio muito específico que foi muito marcante, que eu percebi tanto na minha carreira como na Araújo, essa virada de chave para a gente ter esse olhar atento às mudanças e saber lidar, né, dançar conforme a música, que foi em 2020. Por quê? Em 2020, a empresa decidiu criar algumas novas diretorias, né? Então, uma diretoria de TI. A gente já tinha uma estrutura de TI, mas ela virou uma diretoria. É uma diretoria de digital, então a gente começou a fazer uma transformação digital na empresa e uma diretoria de marketing. E nesse momento eu saí de uma carreira de especialista, então voltada muito para atração e seleção, então eu tinha um foco muito específico de atuação. E eu virei, né, eu mudei de posição e virei uma consultora de gestão de pessoas, então eu tive que começar a ter uma atuação mais generalista para atuar exatamente nessas novas diretorias. Só que em 2020, o que aconteceu além dessa mudança de foco de carreira mesmo? A pandemia, né? A pandemia. E tudo mudou para todo mundo. E a Araújo, ela tinha decidido fazer essa mudança antes de todo esse boom que a gente teve em 2020 da pandemia. Só que todo o mercado também começou a buscar profissionais de digital, profissionais de TI. E isso foi, né, na mesma linha do que a gente estava buscando. Só que a gente já sabia que ia ser um desafio trazer esses profissionais de TI do mercado, mas naquele momento a gente não sabia que ia ser um desafio tão grande, porque a gente não imaginou que ia acontecer a pandemia, a gente ia ter que mudar formato, né, de trabalho, enfim, e que a gente ia ter um apagão de mão de obra de TI naquele período. E eu, né, como novata na função de consultora de gestão de pessoas, assumi esse desafio e foi super interessante, porque a partir desse desafio a gente conseguiu começar a consolidar vários processos de RH. A gente começou a ter um olhar mais atento para o cuidado com as pessoas, e processos simples, tá? Fazer uma avaliação do período de experiência, implementar uma avaliação de desempenho, pesquisa de clima, de satisfação. Então, eu acredito que desse grande problema, desse grande desafio, saíram muitas oportunidades, e eu falo que hoje a minha área só existe porque aconteceu tudo isso lá em 2020, porque minha coordenação, né, a minha área hoje é uma área nova na empresa e ela veio muito dessa demanda que surgiu, né, com a pandemia, de a gente ter esse olhar mais voltado para os processos de RH, de ter equipes focadas em acompanhar a jornada do colaborador e não apenas a contratação. Então, acho que é um desafio bem relevante aí que vale citar. Legal. E esse processo de acompanhamento, isso tem a ver com o programa da Ligar, de acompanhamento de liderança? Porque eu geralmente dou uma pesquisada, dou uma olhada no LinkedIn e a Araújo fala muito desse programa, né? E parece como se fossem super-heróis e trazem já esse arquétipo do super-herói para a liderança, né? Como que funciona esse programa? Ótimo. Eu falo que vai muito além de um programa.
tá? É um jeito de ser. E a gente adotou, foi até na pandemia, a gente chama, né, a Araújo, os colaboradores das equipes, de ligar. E por que ligar? Porque eu vejo, e isso é muito comum em várias empresas, eu tenho certeza que várias pessoas vão se identificar com essa minha fala, que a gente tem a tendência de atuar em silos. Eu sou do RH, você é do marketing, você é do financeiro, e acaba que a gente segmenta muito a atuação da empresa. Mas quando a gente tem um olhar até do cliente, o cliente ele não quer saber se você é do RH, se você é do financeiro. Você é da Araújo. Sim. Então, quando a gente fala de resolva ligar, o meu problema. Exato, eu não quero saber. É Araújo, pra mim, é uma empresa só, né? E quando a gente fala de ligar, a gente quer fomentar exatamente isso. Esse senso de unidade, de pertencimento, de ser um time só. E quando a gente fala em termos de cultura, isso é muito importante, porque cultura está relacionada a ritos, está relacionado a práticas, a valores, a símbolos. Então, que bom que, né, você percebeu te chamou a atenção esse ligar, porque é exatamente isso que a gente quer reforçar, como se fosse realmente uma liga, estamos todos juntos, né, independente do setor, cada um no seu papel, é tudo ligar. E isso é uma forma de reforçar essa cultura que a gente quer ter, de ser uma empresa só e de atuar realmente com colaboração. E existem colaboradores, são todos próprios ou existem terceiros dentro da Araújo? Todos esses 12 mil são próprios, a gente terceiriza pouquíssimos serviços, realmente, né, a maioria são próprios mesmo. Tá? Por exemplo, a operação de loja 100% Araújo, back-office também, então terceirizamos pouquíssimas coisas, alguns temas muito específicos, mas, né, a maioria é próprio. E até desse processo, né, vocês iniciam uma jornada Araújo centenária, né, já dentro de Belo Horizonte, né, faz parte da história de Belo Horizonte. Quantos anos hoje? 118. 118, BH tem 120 alguma coisa, 126, 127 por aí. Né, realmente, assim, faz parte da história da cidade. E vocês começam de um processo tradicional, né? E hoje Araújo também presente digital, né? Essa transição, o RH acompanhou também essa transição, porque eu imagino que os cargos de tecnologia foram surgindo ao longo do tempo, né? Não mais suporte, mas muito estratégico. O e-commerce também, que é muito forte. Como é que foi essa jornada? Imagino que você pegou ela mais agora pro final, né? Com 7 anos, você pegou ela mais pro final, mas também na pandemia, essa transição para quem não consumia digital, passou a consumir digital. Exato. Com a criação dessas diretorias, eu falo que eu peguei até no início, porque a gente começou a sair de uma visão de TI, de sustentação, e lógico, né, empresa centenária, a gente tem vários sistemas legados, tem sistema na Araújo que tem 100 anos, né, e imagino, tá tudo bem, imagino. Né, a primeira venda tá registrada ali até hoje. Literalmente, né. E continua funcionando bem, né? Só que a gente realmente precisou começar com algumas mudanças, então, por exemplo, em 2020, a gente repaginou o aplicativo. A gente teve que contratar desenvolvedor para cuidar do aplicativo, então acabou que o RH acompanhou toda essa transformação digital, que realmente a grande virada de chave foi em 2020. E o RH não só acompanhou enquanto suporte para sustentar toda essa mudança para o nosso cliente, interna também, né, de contratar esses profissionais de TI, mas a gente também começou a trazer tecnologia para o RH. E eu sou suspeita porque eu amo esse tema, então nesse período... Gostamos, todos gostamos. Ótimo. Você tá no lugar certo. Pode contar tudo. Excelente. E por quê, né, que a gente acompanhou? Porque a gente começou a trazer, e até considerando essa complexidade, a gente precisou começar a trazer alguns sistemas para conseguir, de fato, otimizar os nossos processos e atender a esses 12 mil colaboradores. É aquilo que a gente fazia, às vezes, numa planilha. Hoje, para atender 12 mil colaboradores, não vai ser o mais eficiente, o mais confiável, o que é o mais adequado. Então, dentro desse período, eu liderei 2 grandes projetos. O primeiro foi a implementação de um sistema de avaliação de desempenho. E com isso, antes o nosso ciclo de avaliação de desempenho, ele durava 12 meses. Por quê? É volume, gente. Então, assim, né? Aquele monte de 12 mil pessoas. Os dados, aí o líder tinha dúvida, enfim. E aí a gente conseguiu reduzir para 4 meses. Isso é muito importante não só pelo ganho de tempo, porque no varejo tudo é para ontem, perdeu o tempo, né? Perdeu o resultado. São quantos milhões que foram perdidos ali? Exato. Né? Mas também até em termos de desenvolvimento, porque pensa, você faz um processo avaliativo, 3, 4, 5 meses depois você tem o feedback da sua liderança.
talvez já até mudou, talvez aquela avaliação nem diz do seu comportamento naquele período. Então, a gente conseguiu também melhorar o processo de desenvolvimento, reduzir esse timing entre avaliação e feedback, e além da gente ter reduzido o tempo, a gente também conseguiu aumentar o público participante do processo, então a gente melhorou a eficiência. E um outro sistema também que a gente implementou foi um sistema de avaliação de engajamento, né, de pesquisa de engajamento. Hoje a gente utiliza a metodologia do NPS, que é o Employer Net Promoter Score. Então, da mesma forma, a gente tem a avaliação lá do NPS, que é do cliente. A gente traz o NPS para o colaborador. Então, né, olhando o cliente interno e o cliente externo, mesma metodologia. E com esse sistema, a gente conseguiu dar voz para os colaboradores. E o que é dar voz para os colaboradores? Eu consegui ter uma pesquisa, eu consegui dentro dessa pesquisa utilizar, por exemplo, inteligência artificial, que muito se fala disso, parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. E o que eu consigo fazer com essa inteligência artificial? A gente teve mais de 45 mil comentários. Eu consigo ler 45 mil comentários? Definitivamente não. Talvez sim, né? Eu começo hoje, eu termino daqui 2 anos, entendeu? Acho que 2 anos você foi otimista. E aí, com a inteligência artificial, a gente conseguiu entender, e usando também estatística, correlação. Dentro daqueles 45 mil comentários, o que são os top 5 pontos que me ajudam a melhorar o engajamento e o que são meus top 5 pontos que pioram o meu engajamento dentro da empresa. Então, eu atuo priorizando. E é muito interessante, porque a gente conseguiu fazer uma análise, né, demorou aí aproximadamente 1 mês, e a gente começou a endereçar várias ações de melhoria. Melhoria dos ambientes internos da empresa, reformas, né, fazer movimentos, por exemplo, um momento saúde, a gente fez 1 mês focado em saúde, trazendo palestras, conteúdos, um desafio de perda de peso, né, dos colaboradores, então foi super interessante deles adotarem práticas, isso tudo dando voz para eles, né, o que vocês precisam, vamos ajustar isso de acordo com o que a empresa valoriza também, né, que eu falo que a gente tem que ter esse cuidado, nem tudo que o colaborador quer é o que ele precisa, e aí vem o senso crítico do RH, e a gente consegue melhorar o clima dentro da empresa. Então, acho que o sistema, né, foi o pontapé inicial, mas o que a gente faz com esse sistema, com esses dados, é o grande diferencial. E eu imagino a dificuldade, né? Porque além desse número gigantesco de colaboradores, ainda tem vários turnos, né? Eu tenho uma Araújo próxima à minha casa, quem não tem, né? Que é 24 horas, né? E ainda tem drive-thru, que é maravilhoso. Eu amo. Luísa já tá abrindo o coração dela. E a gente consegue atender. Porque te salva, né? Acaba que a Araújo a gente tem uma relação de carinho, porque ela salva. Literalmente. Ela tá tudo salva. Fechado, a Araújo tá aberta. É isso. A relação de carinho do meu irmão com a Araújo era porque ela tinha um sorvete na Araújo, que só tinha na Araújo. Então a gente saía, às vezes a gente tava jantando, e aí ele saía e falava assim, eu preciso passar na Araújo. A gente falou, o que tá acontecendo? Ele falou, meu sorvete. E não é só uma drogaria, né? A gente acha de tudo. Literalmente. Praticamente tudo. E eu fico imaginando essas dificuldades de atender todos esses turnos, né? Porque são muitos colaboradores e vários turnos e várias Araújos. Como que vocês trabalham, né, com esses treinamentos, né? Como é que vocês conseguem atender todos esses turnos, esses colaboradores? A gente tem uma central de atendimento para suporte aos colaboradores. Ela é 24 horas, então sempre tem alguém disponível para dar um suporte. A internet caiu, aconteceu algum problema. Então, a gente tem esse suporte dentro do administrativo e funciona muito bem. E tem também um sistema que a gente utiliza de gestão de escala. É um sistema mais específico, mas a gente consegue também garantir uma divisão mais assertiva das equipes de acordo com o horário. Analisando, né, qual horário que vai ter mais pico de vendas, quantas pessoas eu preciso, para também não criar, às vezes, né, da nossa cabeça, eu preciso de 10 pessoas na madrugada. Talvez eu não precise. Então, de certa forma, isso é um cuidado, né? Uma forma de ter eficiência interna também, e que a gente garante que não vai ter sobrecarga, a gente vai ter o volume certo, nos turnos certos. Então, a gente equilibra dessas duas formas. É muito interessante. Você sai num processo muito tradicional, né, da drogaria, daquela venda que desde o início de Belo Horizonte, e passam para um processo muito digitalizado, né? A tecnologia começa a fazer parte desse ecossistema e com uma potência muito interessante, né? O comentário que você fez sobre a inteligência artificial para essa análise dos desejos dos colaboradores, né? E entender de fato o que aquele colaborador precisa, né? Com base naquilo que ele está falando, né? Como priorizar
valorizar. Isso é fantástico. E realmente vocês conseguem entregar isso pro colaborador e o colaborador, imagino que ele vê valor nisso. Com certeza. Com certeza. Isso faz parte do que vocês trazem para reter o seu funcionário? Sim. A gente acredita muito na visão de jornada do colaborador, né? O que é isso? O colaborador, primeiro, ele é um cliente, né? Antes dele entrar, ele é um cliente, ele é um candidato. Depois que ele entra, ele vai passar por um período de experiência. Dentro do período de experiência, a gente tem algumas expectativas, o líder está avaliando, é o momento dele avaliar a empresa também. Depois disso, ele já entra num processo de querer crescer, né? Querer novos desafios. A gente pode ter momentos também que a gente vai ter que reverter, né, aquele colaborador que não está performando tão bem. Temos um momento de promoção, de desligamento ou de permanência na empresa. Então, quando a gente olha para a retenção, a gente tem que olhar para essa jornada e ter uma visão muito estratégica, porque em cada ponto da jornada eu vou ter que ter determinadas ferramentas, determinados programas e determinados processos. E eu vou ter que ter principalmente a liderança muito alinhada com isso, porque não existe bala de prata, gente. Eu queria muito que existisse, assim, ó, é isso que a gente vai fazer para reter os colaboradores, mas não existe, né? Se alguém um dia descobrir, me conta, Nossa, porque até então eu não a gente faz um episódio inteiro do podcast sobre qual é a bala de prata, como reter seu colaborador em 3 passos. Então, é um tema complexo e ter essa visão de jornada e ter a visão de que todos os pontos da jornada, eles têm que estar dentro de um equilíbrio, é o grande diferencial para a retenção. E cultura. Por quê? Não adianta eu ter a melhor ferramenta se eu não tenho uma cultura que sustente aquela prática. Fica muito uma questão descolada. Eu falo para fazer isso, mas eu não pratico isso. Então, a nossa cultura é um ponto que a gente preza muito, né, por fomentar. A empresa é muito ética, muito transparente, muito voltada para resultados, meritocracia. Então, tudo isso tem que ser traduzido nessas práticas de RH. E quem vai, né, ali na ponta, atuar com essas práticas de gestão é a liderança. Então, ter líderes capacitados também é um grande diferencial quando a gente olha um processo de retenção. Eu acredito muito nisso. Super, super interessante. Acho que é um processo. Eu tô ainda nos 12 mil colaboradores, pensando assim, meu Deus, é muita gente. É muita gente. Não é? E eu fico pensando, e benefícios? Como é que isso salva a contratação? Como é que funciona essa parte? Ótimo. A gente tem, né, os benefícios básicos mesmo de mercado, mas eu acho que o grande diferencial, porque tem coisa que todo mundo tem, né? O que garante que uma pessoa vai ter interesse em ir para Araújo ou ir para uma outra grande rede? Aí eu volto naquela questão da cultura, do jeito de ser. Na Araújo, só para vocês terem uma ideia, a gente tem colaboradores que estão lá há mais de 60 anos. É muito tempo. É uma vida lá dentro. É uma vida. E isso não é incomum. Eu, por exemplo, né, comecei, estou lá até hoje, e comecei, né, permaneço, ficar por muito tempo. O grande diferencial é realmente o que você agrega de propósito para o colaborador. Existe uma possibilidade de crescimento? Existe um investimento genuíno da empresa em relação a cuidar do colaborador, né, enfim, de desenvolvê-lo, de dar oportunidades para que ele busque, né, tendo um protagonismo de carreira crescer. Então, eu acredito que para além dos benefícios que são importantes, né, é um ponto aí que é necessário, mas eu acho que o grande diferencial de qualquer empresa é realmente essa questão da cultura, né, e de ter muito essa prática casada também com o discurso. E que eu vejo que na Araújo a gente tem muita coerência nesse sentido. E acho que quando ele entende essa questão da cultura, que imagino deva ser muito forte com tantos anos, né, uma cultura já mais consolidada, mas também mutável, né, frente aos avanços da própria sociedade, a gente tenta entender assim, que o colaborador ele vê um pouco de fazer parte de algo muito maior, né? Porque Araújo é um processo muito grande. É um processo que eu acho que qualquer mineiro, qualquer Belo Horizontino que você tá passando assim, você pega e fala, você conhece Araújo? Eu quero falar, claro, claro. É referência, né? É ali perto da Araújo. Referência, pois é. E ele passa a entender isso também como parte dessa cultura, né? A Lu perguntou um pouco sobre benefícios e eu estava ouvindo você falando, Stephanie. Existe um cuidado com saúde mental com esse colaborador e muito específico, assim, porque ele, às vezes, dentro de uma drogaria, ele tá ali na frente de uma pessoa que
tá sofrendo, né? Tá com dor, ou então seu parente tá com dor, ele precisa comprar alguma coisa para aliviar essa dor, para poder melhorar o seu filho. Eu tenho um filho de 8 meses e assim, comprar remédio para filho é uma coisa que dói, né? Você pensar assim, nossa senhora, pelo amor de Deus, tomara que seja esse, né? Tenha um cuidado com essa saúde mental, de lidar com essa dor. Tem. A gente tem um modelo de consultoria interna, né, que é o Business Partner, então acaba que ele é a área de RH dentro do negócio. Eu falo que essa posição de Business Partner, ela é muito importante para as empresas, porque literalmente conecta RH, negócio. Entende as necessidades do negócio, mas entende as necessidades da empresa também, e a gente busca equilibrar ali, né, o melhor dos dois mundos. Quando a gente fala de saúde mental, todas essas questões, Araújo tem alguns processos muito fortes que fomentam muito o que a gente tem dentro do nosso código de ética, tá? Porque, por exemplo, um tema que está super em pauta, assédio. É algo que, de fato, né, impacta na saúde mental, com certeza, né, dos colaboradores. E a gente tem hoje, por exemplo, alguns processos de comitê de ética. Então, a gente leva casos para discutir, para tomar decisões. A gente tem o nosso canal de comunicação para receber, né, denúncias, sugestões, relatos envolvendo essa questão de saúde mental dos colaboradores. E todos os relatos, eles são tratados, sem exceção, né, de nenhum. E a gente tem uma auditoria interna muito atuante, né? É um time de auditoria interna para apurar esses casos, né, que são mais críticos, para realmente não passar nada nesse sentido. Então, a gente tem muitos processos que garantem, porque é muita gente, né? 12 mil, muitas coisas acontecendo, mas eu acredito que esses processos que eu citei contribuem, além de toda a parte básica de treinamento, quando você tem pessoas capacitadas, seguras para executar o trabalho, entendendo que muitas das vezes vão lidar, né, com clientes que estão passando por situações difíceis, né, enfim, isso é muito importante. A gente tem algumas equipes especializadas também para públicos específicos. Então, por exemplo, a gente tem hoje um time voltado para a venda só de medicamentos especiais. Medicamentos para pacientes oncológicos, com doenças específicas, que às vezes o medicamento ele tem que vir de algum outro país, que tem um alto custo, né? Muitas vezes são aí pagos pelo SUS, por exemplo. E essa equipe, ela tem uma atuação mais consultiva. É diferente de uma venda de balcão, por exemplo, que é o comum. Eu vou comprar uma dipirona, né? Uma Novalgina. É diferente de eu, né, vender um medicamento especial. E a gente tem uma equipe de, né, consultores que fazem todo o acolhimento desse cliente. Então, a gente tem esse cuidado não só com o colaborador, mas também algumas questões específicas voltadas para o cliente. E a gente prepara as equipes para saber lidar com esses dois públicos e também saber, né, separar, enfim, ter uma atuação um pouco mais assertiva e lidar com esse tipo, né, de problema que vai fazer parte, né, dentro de uma drogaria. Legal. E as contratações, por exemplo, eu fui em Araxá, tinha um Araújo lá. Onde a gente vai, né? Onde a gente vai. Pro interior, vai melhorar ainda, né? Pro pessoal do interior. Então, aí eu fico pensando, todo recrutamento, treinamento, contratação das pessoas, né, fora de Belo Horizonte, também é feito por vocês aqui. Como que é feito? Internamente, só pela sua equipe, vamos dizer assim? A gente tem esse desafio da distância, né? Não tem como eu trazer todo mundo para Belo Horizonte para treinar aqui. Só que a gente tem algumas alternativas, o RH tem que ser criativo. Então, todo mundo, né, gente? No mundo de hoje a gente tem que ser, né, criativo. Não, mas vocês precisam ser mais. Às vezes eu tenho essa sensação, porque vocês têm umas ideias incríveis. A gente sempre senta aqui alguém de RH e de repente a pessoa conta uma coisa e a gente fala assim, meu Deus, nossa, né? que ideia genial. Que ideia genial. Vocês têm que ser muito criativos. Lidar com a gente precisa ser criativo. Tem que ser. E aí, o que a gente faz hoje, né, para lidar com esse desafio? A gente atua com profissionais que são formadores. A gente tem o nosso padrão, como eu falei, é uma preocupação nossa, né? Ter uma cultura homogênea, levar o jeito Araújo de ser para todas as nossas lojas. E aí a gente atua com profissionais que são referências em temas. Então, eu tenho, por exemplo, um vendedor formador. Ele vai capacitando os novos colaboradores em várias, né, lojas. Eu tenho a própria liderança. A gente imune a liderança de ferramentas para que ele capacite o novo colaborador. Então, é nesse modelo que a gente atua hoje para garantir, né, tudo 100% ali alinhado. Stephanie, mas entendendo um pouco desse desafio gigante de lidar com tantas pessoas, como que vocês organizam para que o clima dentro da empresa seja um clima positivo, né? Que imagino que
conflitos existem e são muitas pessoas, né? São pessoas muito diferentes. Como que vocês conseguem lidar com isso? Ótimo. A pesquisa, né, de satisfação é um dos pontos, porque a gente consegue mapear áreas críticas, né, onde que tem talvez um colaborador citando alguns problemas mais crônicos, e aí tem o modelo de consultoria interna, eu bato muito nessa tecla, porque eu acredito muito. E aí tem consultores para atender por regionais, então nenhuma loja fica sem o apoio de um profissional de recursos humanos, e aí a gente tem alguns indicadores que nos mostram onde está mais crítico, absenteísmo, taxa de desligamento, e aí a gente atua por priorização onde está mais crítico. E a gente tem também a questão do canal, né, de comunicação, então atuando muito sobre demanda, mas de forma mais preventiva com essa atuação enquanto consultoria. Então é basicamente dessa forma. E eu queria entender porque eu vejo assim, quando eu vou ao Araújo, próximo à minha casa, parece que estão sempre os mesmos funcionários, colaboradores ali. Como é o turnover, rotatividade de vocês? É muito alta? Turnover de varejo, né, principalmente considerando que a gente tem um volume de cargos operacionais bem elevado, é natural que a gente tenha uma rotatividade maior do que uma indústria, com 12 mil pessoas também. É natural. Mas eu acho que o grande desafio nosso hoje é realmente de contratação, né, conseguir preencher essas vagas que nós temos. Muitas em aberto? Muitas vagas em aberto. Mas a gente tem profissionais com um bom tempo de empresa. Claro, turnover é um desafio? Com certeza, um desafio comum ao varejo. Sim. E a gente tem que lançar a mão de várias estratégias, como eu citei, né, para reter esses profissionais. Mas Araújo, de fato, tem essa diferença de que, né, independente desse turnover natural, a gente tem pessoas muito antigas de empresa, né, como eu citei, pessoas de 60, 50, e é muito interessante porque a gente, inclusive, comemora isso. Todo ano a gente tem, no final do ano, uma comemoração para presentear mesmo. Quem fez 10 anos de empresa, tem um crachá, né, eu sou Araújo há 10 anos, né, quem tem 20 anos de empresa, ganha também um mimo, 30 anos, e aí o sonho de todo mundo é fazer 30 anos, por quê? Ganha um mini Fusquinha, né? O Fusquinha amarelo. Sensacional, amarelo. Exato, aí todo mundo, eu quero esse. Então isso é muito legal, né, é uma forma de materializar também a nossa cultura, né, de ter esse tempo de casa, é algo que realmente a gente valoriza. Que legal, não, isso é diferente, né, porque a gente conversa com muitas empresas jovens, né, empresas que, acho que a gente conversou recente no episódio com uma empresa de 4 anos, 5, 6 anos de existência, e quando a gente pega assim, poxa, são desafios diferentes, né, poxa, você tem que manter um prêmio para 30 anos, né, a empresa nem chegou perto, nem metade disso, né, isso é muito diferente. Bom, e vocês trabalham, até mudando um pouco de assunto, porque eu tô nos 12 mil até agora. Vocês têm modelo híbrido, todo mundo é presencial, como que funciona? Na pandemia a gente teve que se ajustar, né, um pouco, mas a Araújo ela é uma empresa de contato, é uma empresa de atendimento ao cliente. Sim. Então, presencial é um ponto importante pra gente. Então, hoje, né, obviamente, para as lojas, centro de distribuição, laboratório, enfim, temos vários, né, subsistemas. É o modelo presencial. Para algumas áreas específicas, até para atender a demandas específicas de mercado, como, por exemplo, TI, a gente atua no modelo híbrido. Mas 99% da empresa presencial, e é algo que realmente a gente valoriza. Esse contato aí no tete-a-tete, olho no olho, é algo que é importante pra gente. Ótimo. Não, outro dia eu precisava de... A Luísa tá tirando todas as dúvidas dela de Araújo aqui. Eu achei cliente fiel. Outro dia eu precisava de um dado muito importante. E eu falei assim, nossa, pelo aplicativo eu não vou conseguir, porque eu compro muito pelo aplicativo. Gente, o 32705000 funciona até hoje. Eu acho a lei de que ninguém... Quem ouviu o jingle da televisão não esquece mais o número, né? Ele tá dentro da nossa memória afetiva. Aí eu falei, gente, eu vou ligar pra lá. Na hora veio o número na minha cabeça. Não, né? Ninguém esquece. É muito interessante como marca, né? Uhum. E aí, essas pessoas que ficam ali, né, atrás do aplicativo, lógico que tem, né, todos aqueles funcionários que ficam ali atrás dessa movimentação, WhatsApp, telefone, eles sim trabalham híbrido, como que funciona? Em home? Eles trabalham presencial, a gente lida com muitas informações sensíveis, né, então, por exemplo, o 5000, você liga e aí tem um direcionamento, pode ser para tirar uma dúvida, pode ser para fazer uma venda, né, então tem essas questões, eles ficam presencial. Hoje
hoje, realmente híbrido, é especificamente alguns profissionais do nosso time de TI e digital. Legal. Bom, imagino que com tanta gente, né, com tantas mentes pensando na operação, vocês têm... eu só tô nos 12 mil, né? Meus perguntas são todos voltados para os 12 mil. Mas realmente, eu imagino que com 12 mil pessoas, vocês tenham muitas mentes pensando dentro desse processo, né? Até mesmo o time de RH de vocês é às vezes maior do que muitas empresas que a gente tem até como cliente da Singular, né? E eu vi também no LinkedIn que vocês fizeram um brainstorming para poder entender, né, novas ideias, novos processos. Como é que foi esse processo? Foi excelente. Araújo, já até puxando um gancho também que eu acho muito interessante, é uma empresa muito voltada para resultado. Mas não é resultado a qualquer custo, resultado sustentável, senão a gente não teria 118 anos. Com certeza. E a gente gosta de trazer alguns métodos, a gente tem vários métodos de gestão, né, e a gente gosta de fazer esses momentos de brainstorming, principalmente eu com a minha equipe, porque a gente consegue extrair essas soluções criativas, né, para esses problemas que até então não tem solução. Dentro desse último processo de brainstorming que a gente fez, a gente teve algumas ideias, como, por exemplo, fomentar o momento saúde na empresa, que foi um mês dedicado para falar sobre temas voltados para autocuidado, saúde, então veio desse momento. A gente teve um momento também, né, de algumas ideias voltadas para a melhoria dentro da equipe, então acho que é muito importante, né, aí trazendo meu papel enquanto gestora de pessoas, a gente ter esse olhar também para os nossos times, né, da mesma forma que a gente atua lidando com as lideranças, orientando as lideranças, enquanto lideranças a gente tem que ser coerente também para aplicar tudo isso, e a gente teve algumas outras ideias também, por exemplo, fazer uma visita dos filhos no escritório, e foi ótimo, a gente fez um crachá dos filhos, dos funcionários. Dia das crianças? A gente fez nas férias escolares, dezembro, janeiro. Nossa, ajuda muito. Nossa, ter criança durante as férias é um desafio. Você sabe disso. Tanto de criança que não apareceu, né? Com esse tanto de colaborador. Foi ótimo. Então a gente teve essa ideia. E são coisas simples, mas que no final das contas faz a diferença. Sim. E conecta o colaborador, né, o funcionário com a empresa. Sim. Poxa, você levar seu filho, né? E tem essa curiosidade, né? O que meu pai faz? O que minha mãe faz? Você não sabe, mas você, né? O que ele faz, como é que é, e foi super bacana, a gente fez algumas dinâmicas, então surgiram algumas ideias nesse sentido, mais voltadas para comunicação interna, endomarketing, foi bem legal. Então, vocês trabalham muito com ações de saúde relacionadas à promoção de saúde para os colaboradores? Sim. Como é feito? Tem um cronograma feito por vocês, RH, pela comunicação, marketing? Como é que é feito? É uma parceria entre a RH, né, o time de comunicação, principalmente o time que fica hoje no RH de medicina, né, saúde, segurança do trabalho. Uhum. A gente sempre fomenta com comunicados sobre o tema, mas ter aqueles, né, Setembro Amarelo, tudo isso tem, mas a gente realmente acha muito assertivo fazer um mês dedicado ao tema e com esses desafios, como eu citei, de, né, melhorar as práticas, né, de saúde, de, né, fazer uma academia, fazer uma dieta. A gente trouxe um profissional para esse programa, né, especializado em nutrição, em educação física, para nos apoiar a acompanhar alguns colaboradores. E neste momento de saúde foi muito interessante também, porque a gente tem vários testes rápidos para os clientes e a gente forneceu para os colaboradores. Então, foi muito interessante, porque vários colaboradores tiveram a oportunidade de fazer testes rápidos para detectar, né, algum tipo de doença, alguma questão, né, voltada para glicemia, pressão. Então foi um momento bem marcante e que eu tenho certeza que acendeu aí em vários colaboradores esse olhar mesmo para ter esse autocuidado. Então hoje a gente atua muito nesse sentido. Não, isso é fantástico, porque uma empresa de saúde, né, vocês já sabem lidar com dados em saúde, então também é muito mais fácil também navegar dentro desse processo, né, como fazer, né, imagino que vocês também têm uma estrutura de medicina do trabalho muito intensa, né, que trabalha num ritmo também muito acelerado para lidar com esse processo. Mas isso também é um pouco de padrão, né, as empresas já fazem isso já há algum tempo, mas também eu queria ouvir também, perguntar para a profissional Stephanie sobre o futuro do RH, o que vocês entendem, o que você entende, né, como profissional, né, de 7 anos de experiência no mercado e 7 anos muito intenso, porque você tem uma carga teórica muito legal, Stephanie. O que você vê dessas mudanças? O que você vê chegando de tendências novas nesse universo do RH?
Tem aquela frase, a única certeza que a gente tem é que tudo vai mudar, né? Então eu tenho certeza, né, que a gente vai estar em constante mudança. Eu acredito muito nessa questão da digitalização do RH, de a gente trazer inteligência artificial. De novo, reforço, não é um bicho de 7 cabeças, então a gente começar a ter esse olhar um pouco mais crítico e mais específico para começar a implementar essas mudanças. E cada vez mais eu percebo que a gente vai ter que fazer mais com menos, né? Natural, buscar essa eficiência operacional. E um desafio muito grande que eu vejo também é em relação às gerações. Eu não gosto de falar, geração X é dessa forma, geração Y é dessa forma, mas a gente sabe que determinadas gerações são marcadas por determinados momentos, senão a gente nem teria, né, por mudanças no mundo, essa categorização. E pela primeira vez a gente tem 4 gerações coexistindo no mercado de trabalho, e eu vejo o quanto isso é desafiador para as lideranças. Então eu acredito que, em termos de futuro do RH, a nossa atuação vai ter que ser muito voltada para capacitar a liderança, ter líderes cada vez mais assertivos na sua atuação, porque não tem como o RH estar em todos os lugares, e quem faz gestão de pessoas não é o RH, é a liderança. Sim. Então a gente precisa muni-los, né, capacitá-los. Então eu acredito muito nesse ponto, e trazendo a tecnologia como algo que vai nos ajudar ainda mais, né, porque as complexidades vão aumentar. Então vamos trazer a tecnologia para nos ajudar a fazer esses processos de uma forma mais assertiva. E também para entender algumas questões, como eu citei da pesquisa de engajamento, né, de satisfação, o ser humano ele é complexo, então a gente começar a usar a tecnologia para entender padrões, entender comportamentos, ter uma atuação mais preditiva e preventiva do que reativa. Então eu vejo o RH caminhando muito para isso e trabalhando com dados, que ainda tem essa visão muito do RH que abraça árvores, né? Eu sou totalmente assim, contra isso. Então eu acho que o RH ele precisa começar a falar a linguagem do negócio, senão, se a gente não fala a linguagem do negócio, a gente não consegue realmente evoluir e ter as nossas ideias aí sendo chanceladas, né, pela alta gestão, e aí a gente não consegue implementar nenhum tipo de mudança. Então eu acredito muito no RH voltado realmente para dados no futuro. O RH, ele já está amadurecendo para entender que ele faz parte do negócio de forma muito ativa, né? E quanto mais estratégico, quanto mais movido a dados, né, mais estratégico ele será. Isso de fato é muito interessante. E a gente acredita muito, né, Bruno, que a inteligência artificial tá aí para ajudar, né? Muito, demais. Vai ajudar muito, principalmente com 12 mil colaboradores. Ainda mais com 12 mil colaboradores, com certeza. Stephanie, chegando no final, essa conversa tá maravilhosa. Eu ficaria talvez mais 12 mil horas falando sobre Araújo, sobre a sua jornada, que realmente, com 7 anos, você já alcançou muito, né? Imagino que ainda tenha muito que você queira alcançar, mas falando sobre sua trajetória, o que você fez que você acha que foi mais incrível, mais sensacional dentro da sua jornada, né? E onde mais você deseja chegar dentro desse universo de RH? Não, perfeito. Nossa, pergunta difícil. Difícil, pra gente concluir uma pergunta difícil. Bom, eu acredito que eu tive vários desafios ao longo, né, da minha trajetória. Implementar sistemas, apoiar na decisão, né, dessas implementações, apoiar na consolidação de várias diretorias, ser gestora de uma equipe, né, grande, com vários tipos de perfis, atuar em várias áreas. Mas eu acho que o principal desafio ele é constante, que é a gente manter, primeiro, essa vontade, né, de aprendizado contínuo. Então, eu nunca me dou por satisfeita nesse sentido. A gente sempre tem alguma coisa a aprender, isso é fato. Então, eu acho que o desafio não é um só, né? Ele é sempre contínuo, como eu citei. E um outro ponto também é a questão de manter esse protagonismo de carreira. Porque eu dei a sorte, né, de realmente estar em uma empresa onde eu tenho muitas oportunidades de crescimento. É uma empresa que acredita muito nessa questão de valorização de quem está lá, né? Sempre que a gente tem uma oportunidade, a gente olha para o interno primeiro. Mas, né, a carreira não é algo que eu assento aqui e vou caminhando automaticamente. Não, eu tenho que ter um protagonismo, eu tenho que me movimentar. Então, eu acredito que os desafios, eles são esses e seguem, né, foram esses e seguem sendo esses dentro da minha trajetória, porque desafio técnico a gente sempre vai ter, aprender a implementar sistema, aprender uma técnica, um processo, estudando, né, dá tudo certo, mas o esforço é individual, né? Então, não é só o empenho, eu tenho que ter o empenho, o desempenho e o resultado. Então, eu vejo dessa forma.
E a outra pergunta? O que você mais fez de incrível desse processo todo? Eu acho que é isso, assim, de ter esse protagonismo, de conseguir crescer. Mas, se eu pudesse escolher de estruturar uma área do zero. Então, né, a minha área ela é nova na empresa e conseguir estruturar do zero e trazer junto com essa estruturação de uma área de RH, toda a estruturação de processos de RH também, do zero, eu vejo que foi um desafio muito importante e me moldou enquanto profissional. Acho que depois de a gente aprender mais de 12 mil pontos sobre RH, realmente é uma trajetória muito interessante. Acho que a história da Araújo é uma história muito consolidada, e te ouvir falar de como isso perpassou a sua carreira, né, a criação do setor, a liderança de um setor, a sua saída de estagiário a coordenadora, realmente é diferencial, assim, para a gente poder trazer isso para os nossos ouvintes, né? Acho que a gente ganha-se muito, nós aprendemos, né? Aprendemos mais um pouco aqui hoje, né? E quem vai ouvir esse episódio, você que está acompanhando essa jornada incrível da Stephanie aqui, acho que também vai aprender muito. E eu quero aproveitar e finalizar este episódio, que eu estou sofrendo por terminá-lo, agradecendo Luísa pela presença. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, Stephanie, foi um prazer. Obrigada. Stephanie, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Foi realmente muito enriquecedor ouvir a sua jornada, ouvir um pouco da jornada da Araújo também. Obrigada, pessoal, foi um prazer. Pessoal, e a gente finaliza então mais um episódio do Talk Sim. Fique com a gente aí até o próximo episódio, até um novo tema, uma nova empresa, mais uma jornada de RH incrível como essa que a gente conversou aqui hoje. Um abraço e até logo.